Você já ouviu falar da atualização da NR1? A norma regulamentadora diz respeito aos riscos psicossociais no ambiente de trabalho e tem tido algumas atualizações recentemente. Diz também, determina o que as empresas devem fazer, quais iniciativas devem tomar para melhorar a saúde mental no ambiente profissional. Esse é um dos temas do nosso Educa Podcast de hoje, mas a gente vai falar também do uso do LinkedIn, de transição de carreira e da importância de treinamentos e palestras corporativas. Mas antes de começar, ajuda a gente, ajuda aqui o nosso projeto. Dá like no vídeo e também se inscreva no canal. Bom, quem vai conversar comigo hoje é a Fabiana Jesus. Ela é psicóloga, mentora de carreira, professora universitária. Fabi, muito obrigada. Obrigada, Jana, pelo convite. É um prazer estar aqui, conversar um pouquinho, falar de um assunto tão importante que é saúde mental nas empresas, mas unir isso também à carreira, né? As pessoas hoje desejam e querem ser felizes na carreira. Com certeza. Fabi, vamos começar. A gente gosta aqui de para o pessoal entender, né, como que é a sua carreira, como que você chegou na psicologia, na mentoria de carreira. Tem um processo aí, né? Também teve uma transição, foi isso? Sim, Jana, são 25 anos hoje no mercado corporativo, então 21 deles foi literalmente dentro do mercado corporativo, né? Eu fui coordenadora de multinacional na área de recursos humanos. E aí, nesse caminho, eu falo que a psicologia, aquele bichinho me picou, porque eu já tinha feito uma graduação em processos gerenciais, em psicologia organizacional, só que daí eu quis realmente ser psicóloga, né, para aprofundar um pouco mais desse conhecimento, tanto na área de carreira, mas também para ajudar as pessoas, né? Hoje a saúde mental é um ponto tão relevante que a gente vai conversar hoje, mas que o mercado procura. E aí, em 2019, eu fiz a minha transição de carreira, saí do mundo corporativo, mas o mundo corporativo não saiu de mim, né? Eu ainda brinco Uhum. com isso, porque aí eu abri a minha consultoria, né? Hoje ela chama FJ, Fabiana Jesus, é consultoria Gente e Gestão. Porque a gente cuida das pessoas, mas também precisa implantar os processos nas empresas. Então, hoje eu atuo, né, na parte de implantação de RH, treinamento, falar sobre NR1, saúde mental dentro das empresas, além de ser psicóloga clínica também, porque eu atendo clinicamente, já. Professora também, universitária. Professora também, verdade, né, tem esse detalhe. Há um ano eu me tornei professora na Estácio, né, do Rio, na Universidade Estácio, e também dou aula na Academy, que é de Fortaleza. Então, na Estácio, eu sou a psicóloga orientadora, né, docente do programa de carreiras, que é ajudar os jovens a alinhar todo esse pensamento, como é que eles têm uma carreira feliz e promissora. E na Academy eu dou aula para os universitários ali, mas é para o MBA de liderança. Então, tudo isso hoje eu falo que é um conjunto que a gente entende o mercado de trabalho, mas também estou no dia a dia ali, vivendo os bastidores com esses profissionais. Muito bacana. Fabi, vamos falar um pouquinho mais de transição de carreira, então. Você passou por isso, eu também passei por isso, você também Uhum. já conhece a minha história, quer dizer, estou passando, né, um Sim. processo aí desde o final do ano passado. Essa questão da transição tem sido muito comum. Eu acho que hoje em dia a gente se forma numa carreira, mas tem vontade de fazer outras coisas e ali no meio do processo também é possível. Como Ah, que é? com certeza, Jana. Hoje eu vejo que até os alunos que estão ali, né, no curso de graduação, eles às vezes estão na segunda graduação, porque eles querem essa transição de carreira. Às vezes lá no início da carreira fez um curso ali, ou que os pais impôs, né, ou que é o que tinha naquela situação, vamos dizer assim, financeiramente condições de pagar. E aí agora eu vejo que as pessoas estão realmente em busca desse propósito. O que eu vim fazer nesse mundo? Como é que eu posso ajudar mais? Como é que eu posso me sentir realizado? E aí é quando as pessoas falam assim: como eu chego e faço essa transição de carreira? Então é um processo, sim, eu falo que não é tão fácil, porque envolve muitas posições, direcionamentos e até coragem. Porque muitas pessoas ainda pensam assim: mas eu tô aqui há tantos anos, eu já faço isso há tanto tempo, como que agora eu vou mudar para uma outra profissão? Será que eu vou conseguir ter o mesmo retorno financeiro?
Será que o mercado vai me aceitar nessa outra profissão? Então, quando a gente fala de transição de carreira, eu sempre aconselho: olha, vamos alinhar os seus pensamentos? Vamos entender para onde você quer ir? O que vai ser necessário a gente se movimentar antes do que simplesmente, né, como às vezes eu ouço às vezes no mercado. Ah, joga tudo pro alto e não olha para trás. Eu falo, não, a saúde mental não vai aguentar tudo isso. Então, a transição de carreira ela é um processo que, com planejamento, com orientação, com direção, ela se torna um pouco mais fácil, né? Para que a pessoa possa assim falar: não, tá bom, tô entendendo. E uma dica que eu dou é planeje-se financeiramente para tudo isso. Porque no início, às vezes, a gente vai ter que dar alguns passos para trás, às vezes 1, 2 passos para trás, e às vezes você fala: "Nossa, tá difícil", porque senão você acaba desistindo daquele sonho, daquele propósito, porque o financeiro vai pesar muito em toda essa transição de carreira, Jana. Então, além de planejamento aí, né, de carreira mesmo, de cursos, de conhecimento, o planejamento financeiro é essencial. E uma outra coisa que eu percebi na prática, acho que você também, é coragem, né? Ah, com certeza. Eu falo que quando a gente quer fazer mudanças, a gente precisa ter coragem para, eu ainda brinco assim, de colocar o dedinho na água. Você não vai pular de cabeça. Só que a coragem ela vai fazer parte quando você entende assim, por que que você quer isso? Qual é o caminho? Qual é o trajeto? Por que que isso é importante? Você chegando lá, é o que você deseja? E aí, quando a gente não tem coragem, o que que acontece? O medo nos segura. Segura onde a gente está, a fala das pessoas às vezes é muito mais dolorida, porque às vezes a pessoa fala assim: "Para de frescura, fica onde você já tá lá há tanto tempo, para que que você vai mexer no que tá quieto?". Só que se você não tiver coragem e eu falo clareza para tudo isso que você quer fazer, você vai ficar lá naquele local, às vezes sofrendo por muito tempo, segurando situações que você não aguenta mais, e aí a coragem, eu falo que tem duas, né? Essa frase está no meu livro, eu falo: tenha coragem para continuar e fé para não desistir. Porque você vai ter que ter coragem para dar os primeiros passos. Só que você tem que ter fé no meio do caminho para dizer assim: nossa, isso faz sentido para mim. Tá acontecendo. Hoje eu falo isso, Jana, porque após 6 anos da minha transição de carreira, hoje eu vivo situações que eu pedi lá atrás, né? Eu falava para Deus assim: olha, eu quero estar no podcast, entrevista, mas cadê a coragem naquele momento? Porque eu vinha desse mundo dos bastidores, né, do mercado corporativo, e aí as pessoas falam assim: nossa, mas tá virando blogueirinha? O que que você tá fazendo, né? Quer aparecer? E eu falo: não, eu quero levar a minha mensagem. E hoje, graças a Deus, eu falo que, né, a parte da coragem fez parte desse processo e a fé para mim não desistir e ver que, ó, deu certo, né, vamos continuar aí. Muito bom, Fabi. Vamos falar então um pouquinho agora da NR1, né, que é um assunto aí polêmico também, é uma novela. Eu separei algumas informações, o Léo vai colocar aqui na tela pra gente, ó. A atualização da RN1, né, que integra os riscos psicossociais ao Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. Estava prevista para entrar em vigor em 26 de maio deste ano, mas o Ministério do Trabalho e a Previdência decidiu adiar essa entrada em vigor das novas exigências por mais um ano. Tem mais informação na outra tela? Aqui, ó, os fatores psicossociais no trabalho são situações que envolvem, então, a maneira como as atividades são planejadas, organizadas e executadas. Entre os exemplos, então, ó, metas impossíveis de cumprir, excesso de trabalho, assédio moral, falta de apoio dos chefes, tarefas repetitivas ou solitárias e locais com falhas na comunicação. Tudo isso você entende muito, né, Fabi? Tá trabalhando com isso. Como que é essa atualização da NR1, esse adiamento? Mesmo assim, as empresas vão ter que cumprir, vão ter que ir atrás dessa lei, né, mesmo com esse adiamento de um ano, como que é? Sim, o que que acontece? Até eu falo janeiro, ou melhor, há uma semana atrás, quando a gente ainda não tinha esse adiamento, as empresas estavam desesperadas dizendo assim: "Nossa, mas o que eu tenho que fazer?". Porque elas não se prepararam para poder colocar isso em prática, nem ela nem o governo, porque a gente ainda não tinha esse direcionamento das ações que são necessárias. Só que daí a gente já começou, eu comecei a me movimentar no mercado, já atendendo alguns clientes, que aí a gente começou a fazer o planejamento
para que tudo isso, né, entrasse em ação agora dia 26. Só que quando as empresas começaram a se movimentar e entender assim: olha, não é só uma avaliação, não é só um documento, é realmente ter um planejamento, uma avaliação dos departamentos, de todos. E aí entender assim, tá, o que que a empresa está fazendo com tudo isso? Então, essas questões que o governo trouxe ali, com metas inatingíveis, assédio moral, eh, isolamento, acontece muito nas empresas, não é de hoje, né? A Uhum. gente fala em saúde mental, eu falo em saúde mental desde 2023. Então, o que aconteceu? Esse adiamento, ele foi prorrogado, porque eles querem dar um tempo para a empresa se planejar e já começar com as ações agora. Então, não adianta a empresa pensar que lá em abril de 2026 todo mundo vai ter que sair correndo novamente. Ah, não, agora o que eu faço? E era o que estava acontecendo agora, Jana. Muitas empresas, né, eu fiz 2 palestras grandes aí, as pessoas estão mais perdidas, né, e eu falo todas as áreas estão perdidas para entender assim, tá, como que a gente vai fazer o PGR? Como que vai ser esse programa? E o que acontece? As empresas agora relaxaram novamente, infelizmente, né, eu vejo isso, eu escrevo muito no LinkedIn, e aí eu vejo assim, até 15 dias atrás, toda semana tinha notícia de alguém, o que está acontecendo, qual a movimentação? Quando houve a norma, né, dia 15 que foi prorrogada, né, saiu dia 16 pra gente agora 16 de maio, o que aconteceu? Todo mundo parou de falar. Parece assim: "Ah, não é importante, quando for daqui um ano eu penso de novo", e não. Já começou, Jana, a ter sim a fiscalização em algumas empresas, não será multado. Uhum. Agora não, porque a ideia inicial era essa, de ter a fiscalização e não ter a multa. Agora foi todo o projeto adiado para 26 de maio de 2026. Só Tanto que a fiscalização quanto a multa, tudo, tudo. tudo. Agora tá assim, Uhum. vamos dizer, estamos no zero de novo. Uhum. Só que a empresa, lá em maio, vai ter que já estar com todo o projeto e o plano de ação de como que ela está agindo. Então, quando a gente pega esse adiamento, o que que acontece? As empresas vão dar assim: "Ah, não é tão importante". Só que elas estão perdendo muito com rotatividade, com absenteísmo. A saúde mental hoje está gritando, né? Olha o número de afastamento, de atestados, e o INSS não está aguentando mais tanto afastamento pelo CID-F, que são os transtornos mentais, e aí as empresas precisam começar a agir agora. Essa semana eu até postei, falei uma frase que eu falei assim: olha, as normas vão conseguir sim ser prorrogadas e adiadas, mas a saúde mental das pessoas não. Fabi, e com relação então às empresas, número de funcionários, todas as empresas vão ter que se adequar, ter que, essa questão dos riscos psicossociais, ou só algumas empresas têm um número limite de funcionários, como que é? Então, o que o governo colocou para gente que são todas as empresas. Só a ME, né, a MEI, não, mas eu acredito que mais para frente talvez tenha alguma avaliação, porque o MEI normalmente é só a própria pessoa, e quem trabalha na parte rural. Então, é as únicas exceções que eles colocaram dentro da norma. Então, todas as empresas, né, que têm os funcionários vai ter que ter esse PGR. Só que o que que vai ter que ser avaliado, né? Os funcionários, os riscos dentro da empresa. Por isso que vai envolver, Jana, muito a área, né, de engenharia de segurança do trabalho, medicina do trabalho, próprio psicólogo, o RH, os líderes, os gestores. A gente no início, né, dos projetos, quando começou no mercado, começou uma briga. Eu falo assim: não, isso daqui é da área de medicina do trabalho. Não, isso aqui é do segurança do trabalho. Não, isso aqui é o psicólogo só que pode fazer. E eu falo que não, que vai ser um projeto que tem que unir todas as áreas para que todo mundo entenda assim, tá? Qual é o seu papel em cada área ali? Porque tem a parte sim do psicólogo, sim, por causa das avaliações. Quem que vai avaliar ansiedade, depressão, burnout, que são coisas que eles querem que melhore, sem ser o profissional psicólogo que está credenciado realmente para fazer uma avaliação. Então, o que acontece? A gente vai ter que avaliar o ambiente
mas também a pessoa. Então, é uma união dos dois. E aí não tem assim, tem que ser esse profissional. O governo não colocou que tem que ser psicólogo, ou que tem que ser médico, ou que tem que ser o engenheiro do trabalho. O que ele colocou vai ter que ser feito. Só que algumas situações ali, que nem a gente fala, quem vai avaliar a parte ergonômica? Não é o psicólogo. Uhum. Então entra a segurança do trabalho. Só que isso também eu falo que tem que tomar muito cuidado, porque eles estão querendo colocar isso dentro do ASO. Aí fala: "Nossa, Fabi, qual é o problema de colocar dentro do ASO?" Eu falo: "Você vai escrever ali que às vezes a pessoa tem um problema com ansiedade, com depressão, já teve burnout, só que isso você imagina lá antes dela entrar na empresa. E por que que antes dela entrar? Porque ela não está lá no exame médico admissional? Só que você imagina, ela pega uma cópia disso e fala assim: "Ah, então eu tive o preconceito, não fui contratado, porque eu já tive crise de ansiedade." Aí ela entra com processo contra a empresa, aí por isso que envolve jurídico também. E aí o que que acontece? Eu falo que hoje as redes sociais aceita tudo. Até você provar por A mais B que a pessoa foi ou não contratada por causa daquela situação, eu falo, a empresa já pagou muito caro aí. Porque o nome da pessoa, às vezes a pessoa não conhece. É uma pessoa, vamos dizer assim, desconhecida. Só que e o nome da empresa? Como é que fica a marca empreendedora da empresa? Então, eu falo que a gente tem que pensar muito como vai ser todo esse processo, e dentro da legislação diz que a parte psicológica tem que ser com base científica. Então, a gente tem que ter realmente uma base ali de dados, não é um Google Forms que eu invento as perguntas do jeito que eu quiser, porque é o que eu vi, né, que às vezes o mercado quer colocar, mas não, a gente tem que ter base para depois entender por que está tomando aquela atitude, para que caminho está indo, né? Uma empresa que tem 5 funcionários, ok, vai ser mais fácil, mas uma empresa que tem 500 e uma que tiver 5.000 funcionários? Como é que depois você vai medir tudo isso e mostrar ali que realmente você está tomando ações com base não no achismo, mas sim numa pesquisa, num projeto que já tem alguns no mercado, só que a gente tem que buscar realmente profissionais sérios para aplicar tudo isso. Com certeza. Fabi, e existe um número de horas, assim, de treinamentos, de iniciativas que a NR1 vai determinar por empresa? Eu estava dando uma olhada na lei, eu vi ali, por exemplo, a cada, pelo menos uma vez por ano, né, precisa ter alguma ação específica, né, em algumas, para as empresas. Mas e o tempo? Existe isso ou não? Não, não tem tempo, mas tem alguns assuntos que eles colocaram que tem que se falar. Antes, né, na lei anterior, até de 2023, era obrigatório, né, agora ainda continua sendo obrigatório falar de assédio moral. Uhum. Então, na semana da CIPA, tem que ter um treinamento para os funcionários, para os líderes, explicando o que é e eles repassarem. Agora, com a NR1, o que, que eles colocaram? Falar sobre comunicação, treinar liderança, falar também sobre assédio moral e treinar ali a empresa, mostrando para eles com um plano de ação por que que eles estão sendo treinados com essas situações. A comunicação hoje é a competência que o mercado mais busca. Então, eu acredito que foi por isso que eles foram para esse caminho, né? Uhum. Os líderes, a gente ouve muito essa questão da liderança tóxica, porque eles acabam com a saúde mental, às vezes, daquela pessoa. Bate na mesa, xinga, isola. Por isso que assim, o isolamento também é um assédio moral. Tem também a questão da comunicação assertiva, porque às vezes, assim, nem sempre o que eu falei é o que você entendeu. Uhum. Então, a comunicação dentro da empresa também é um ponto essencial. E o burnout, que agora sim a gente vê que as pessoas estão entrando mesmo, né, com as questões da saúde mental, e aí a empresa também tem que falar o que é, por quê. Então, assim, são alguns pontos que eles colocaram como tema, mas quantidade de horas não. Mas tem que falar. Então tem que Uhum. ter no plano de ação. Entendi. Fabi, tem mais uma notícia aqui que eu vou destacar. Léo vai colocar aqui na tela para gente falar. Olha, em 2024 foram 3.500.000 pedidos de licença no INSS motivados por várias doenças. E 472.000 solicitações foram atendidas por questões de saúde mental.
No ano anterior foram 283 mil benefícios concedidos por esse motivo. Então, de 2023 para 2024 teve um aumento aí de 68%. Você já falou um pouquinho disso, nessa questão dos afastamentos. Muito preocupante, né, Fabi? Um aumento muito grande, porque, lógico, as pessoas estão entendendo mais o que elas estão sentindo e se fala mais sobre saúde mental, mas muita gente está adoecendo também. O que que acontece, Jana? Esse índice, ele, infelizmente, pelas pesquisas que a gente tem, até 2030 o Brasil vai ser, já está, né, em segundo lugar, mas ele pode se tornar o primeiro de ansiedade e depressão do mundo. Então nós estamos falando aí de apenas 5 anos. Então você imagina em 5 anos o Brasil ser o primeiro de país que tem as pessoas mais ansiosas e depressivas do mundo. Então, esse índice aqui, né, quase que 70% de aumento, isso daí é pelas pesquisas. Se não tomarem uma ação agora, por isso que o governo está correndo tanto atrás, né, de colocar isso em movimento para acontecer, é porque a gente vai poder ter, então, às vezes, 100, 150% daqui a um ano. Daqui 2 anos, então, você imagina em 5 se não tiver ação nenhuma. E hoje em dia todo mundo conhece alguém que foi afastado, né, pra gente ver que esses números não são só dados, são Uhum. reais, né, porque é muito difícil alguém não conhecer alguém que foi afastado por burnout, por ansiedade, depressão, né, pelo menos às vezes por um período ou ficar alguns dias, ou mesmo até que entrou no INSS, é muito comum, Não, infelizmente. e infelizmente isso é o que a gente sabe, né? Porque ainda existe o preconceito de dizer assim: "Eu não tô louco para passar no psicólogo não, viu? Eu não preciso de terapia não". Infelizmente ainda existe esse preconceito de que terapia é coisa de louco, que só o dia que eu não aguentar mais que eu tenho que procurar ajuda. Se agora as pessoas entendendo, estão procurando ajuda, você imagina o dia que a pessoa tomar consciência disso, deixar essa vergonha de lado e falar assim: "Olha, eu vou me cuidar mais". Só que, infelizmente, muitos ainda, assim, até dentro das empresas falam: "Isso é frescura, isso é manha, isso é não querer trabalhar", e não é. Só quem passou ou quem passa um quadro de ansiedade, né, que é o TAG, né, transtorno de ansiedade generalizado, a própria depressão, não é assim, a pessoa não é que ela não quer levantar de uma cama, ela não consegue. Então isso a gente está falando de 2 dados aqui que as pessoas conhecem mais, mas no CID mesmo, olha quantos transtornos mentais tem. E a pessoa às vezes fala: "Não, não vou mexer no que está quieto". Aí ela continua em sofrimento, não busca ajuda, às vezes ela só vai entender o dia que eu falo que o corpo dela parou ela. Daqui 2 dias ela acorda no hospital e fala: "O que aconteceu?". Infelizmente, é muito comum isso acontecer ainda por preconceito de que assim: "Olha, eu não preciso buscar ajuda". Então, eu acredito que agora, né, com todos esses dados, por isso que o governo está correndo tanto atrás, porque assim, não é só culpa do governo. É a gente entender assim, como é que o ser humano pode ser cuidado dentro das empresas para manter a saúde mental e não piorar, como algumas empresas ainda infelizmente acham que é normal, né? Xingar, brigar, sair batendo porta. E não é, é puro assédio moral isso, infelizmente. E é uma questão de cultura organizacional também, né, a questão do mercado de trabalho, às vezes, ai, tem que fazer tudo muito rápido, não dá tempo, né, de conversar, de deixar a situação mais tranquila, mas não, né, você tem como levar com mais leveza, né, um ambiente de trabalho melhor, só tendo essa consciência mesmo, porque a saúde mental, principalmente depois da pandemia, né, Fabi, as pessoas estão sentindo mais. Sim, eu falo que a pandemia só foi o alerte, né, um alerte para as pessoas entenderem assim: "Nossa, eu preciso buscar ajuda. Nossa, realmente, o que que eu tô passando que é todo esse medo?", que é o que a pandemia trouxe. Só que na realidade não era só o medo, era às vezes a ansiedade que estava ali, você sempre teve, e aí agora, depois da pandemia que você foi, você tentar aquilo, era o excesso de trabalho. Porque às vezes a pessoa, o que que acontece? Com a pandemia piorou um pouco, porque daí todo mundo foi para o home office. Aí a pessoa, ao invés de ter ali a carga horária de 8 horas, ela estava em casa mesmo, então trabalhava 10, 14, 15 horas. Ah, mas eu tô em casa. Só que daí agora tá tendo esse movimento novamente da volta para o presencial. E aí nem todo mundo está se acostumando com isso. Só que as empresas entenderam assim: ah, que se a gente não está no presencial, a gente não consegue melhorar a cultura. Será?
Então, ao mesmo tempo, a pessoa fala assim: "Nossa, como é que eu vou sair desse sofrimento?" Porque quando ela está em home office, às vezes ela tinha ali a hora dela ir e voltar, mas para outras coisas, outras tarefas. Só que daí ela volta para o presencial, 2 horas para ir, 2 horas para voltar de trânsito. Olha o quanto isso vai piorar a saúde, porque no momento que ela poderia estar ali já resolvendo outras questões, se cuidando ou descansando, ela está aí no trânsito. Então, toda essa questão da saúde mental, ela envolve não só a empresa, mas as pessoas terem consciência e falar assim: ó, vamos chegar no consenso. Só que, infelizmente, a cultura de muitas empresas ainda é fechada e fala assim: quem manda aqui sou eu. Eu entendo que a empresa é daquele, né, daquele empresário, daquele profissional ali, mas ele depende das pessoas para a empresa se mover. Se ele não consegue trazer, às vezes, até um treinamento de comunicação assertiva, de comunicação não violenta, porque as pessoas não entendem o que é isso. Ah, mas Jana, eu sempre falei assim. Tá, será que isso não feriu sempre as pessoas? E as pessoas ficaram ali por obrigação e não por Uhum. prazer? Eu sei que ninguém vai trabalhar porque ama, nossa, eu amo. Não. Só que a gente tem essa questão da troca de relacionamento dentro do ambiente de trabalho. E se a pessoa hoje entende que aquilo não faz mais sentido para ela, ela vai acabar pedindo demissão e ela não pensa mais. Ela não tem mais aquele vínculo como os nossos pais tinham lá atrás, né? Eu fiquei muitos anos numa empresa, você também ficou. Só que daí ela pensa assim: eu preciso manter minha saúde. E aí ela vai embora. Então, são dados mesmo que a gente está vendo aí, e assim, se as empresas hoje não tomarem uma ação, isso aqui vai triplicar. É. E aí o problema não vai ser só do governo, vai ser que a gente não tem bons profissionais ali com saúde mental para poder mover a empresa que a gente trabalha. E aí vai complicar mais ainda. Se a mão de obra tá difícil, vai piorar. Verdade, né, todo mundo é responsável, todo mundo tem a Uhum. sua parcela e tem que trabalhar tudo isso, a empresa e o colaborador, né, Fabi. Fabi, vamos falar um pouquinho de LinkedIn também, uma rede social aí profissional, que também não é só para procurar emprego, para colocar o currículo lá não, tem muita coisa bacana para fazer lá, conexões, conhecer gente, né, escrever textos, relatos, como que é a sua relação com o LinkedIn? Então, Jana, eu falo que é uma relação de amor, né? Eu falo que de 2019 para cá, quando eu comecei a me posicionar no LinkedIn, eu comecei de uma forma muito mais suave, falando das minhas histórias. Por mais que a gente pense assim, nossa, nós temos que colocar só texto técnico, e não. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu utilizava o LinkedIn mais para a empresa, para contratar, para procurar um profissional, para publicar uma vaga. E eu ainda não tinha esse olhar de estratégia, de carreira, de network mesmo, né, de você conhecer mais. Quando eu comecei a estudar um pouco mais do LinkedIn, que eu fui fazer um curso, né, com uma das maiores especialistas do LinkedIn, ela me abriu os olhos para aquilo e falou assim: tá, mas como é que as pessoas se mantêm na carreira? E aí foi quando eu comecei a aprofundar, e aí a gente viu assim: nossa, o LinkedIn é muito mais do que uma rede de vagas, como todo mundo pensa. Então eu comecei a escrever mais no LinkedIn, tanto textos técnicos, né, quanto coisas pessoais mesmo, que eu falo que foi a minha dor na transição de carreira. Por que a minha dor? Porque eu tinha acabado de sair do mundo corporativo, fiz uma cirurgia ortognática, tive que reoperar por 4 vezes, então já estava na transição de carreira junto, ao mesmo tempo ter que cuidar da saúde, e foi através das minhas escritas ali, contando as minhas histórias, que as pessoas se conectaram mais. Falou: "Nossa, mas eu sofro assim também". E aí foi quando eu comecei a escrever, porque assim, para mim poder contratar, hoje eu faço recrutamento, seleção, treinamento. As empresas me procuram para fazer todo o processo para ela, porque elas não têm tempo, elas não têm habilidade e elas querem os melhores profissionais. E aí, quando eu comecei a me posicionar no LinkedIn, ensinando isso também para os profissionais, ó, o que que você pode fazer pela sua carreira? Como que está a sua empregabilidade? Hoje, até nas aulas que eu dou, nas mentorias, quando a gente aprofunda, eu falo, tá, onde você quer chegar? Com quem você quer se conectar? As pessoas ainda têm muita vergonha de fazer network. Ela acha que o network é só no presencial, vamos tomar um café, às vezes no evento. E não, ali as pessoas dentro do LinkedIn, elas estão sim para se conectar, para trocar informações, para ser interessante para outra. E aí você começa a aumentar a sua rede ali, né, tanto para você prestar serviço,
ou para você mesmo ser encontrado pelas empresas. Então a gente fala que é uma troca genuína, sem ser só interessado ali, né? E eu sempre falo isso para as pessoas: não mande o seu currículo se a pessoa não está pedindo. E às vezes acontece comigo, né? Como eu Uhum. faço vaga, segue o meu currículo. Eu falo assim, gente, é igual um relacionamento. Se você tá paquerando alguém e assim, do nada, você fala assim: "Ei, vamos namorar?" A pessoa fala: "Não, mas eu nem nunca te vi, não te conheço". E no LinkedIn também é assim. A gente começa a se abrir para esse novo, né? E eu falo assim: o que conecta mais as pessoas? As histórias. Tem a parte de dica? Sim. Né? Eu falo assim, gente, dá pra gente contar lá no meu LinkedIn, eu coloco muitas informações para quem está procurando vaga, mas também para os empresários, para os líderes, né? O que está acontecendo com as pessoas na questão da saúde mental. Então, assim, eu falo de carreira, saúde mental e recolocação de emprego dentro do LinkedIn. Só que é uma rede ali que a gente tem muito mais oportunidades. E aí, quando a gente está no mundo corporativo, às vezes a gente não pensa desse jeito. E fala assim: ó, tô no meu mundo aqui, tá bom? Só que eu sempre falo para as pessoas: vamos se posicionar para que você se conecte mais, se abra para esse mercado. Eu falo assim: você não vai gastar dinheiro, porque lá não precisa ser a parte paga, pode ser a parte gratuita. E aí você começa a aumentar a sua rede de relacionamento. E mesmo para quem já está empregado, né, Fabi, às vezes você usar ali um pouquinho, um pouquinho por dia, para você também ver o conhecimento, o que é que as pessoas falam, às vezes até olhar outras vagas, né, porque as pessoas falam, você é responsável pela sua carreira, né, mesmo que você esteja empregado, né, não sabe o que pode acontecer, então é bom entrar ali, sempre conhecer pessoas, faz diferença. Sim, com certeza. Tem uma frase que eu gosto bastante, Jane, eu falo para os alunos assim: vista a camisa da empresa, mas mantenha a sua camisa profissional por baixo. Porque a empresa, ela vai querer sim, o melhor para ela, o resultado, o lucro, o crescimento. Só que às vezes você não vai fazer mais parte do novo passo da empresa. Ou às vezes pode acontecer o contrário também. E se a empresa, né, infelizmente quebrar? Como que você deixa a sua mão, a sua carreira na mão da empresa, na mão do líder, que às vezes eu ouço isso. Ah, eu não estou sendo reconhecido e nem valorizado. Eu falo, você está cuidando da sua carreira? O que que é se manter empregável no mercado? É mesmo você não estando procurando, eu como headhunter ou como recrutadora ligar lá para você e falar assim, Jana, tô com uma vaga que é assim, você tem interesse? E às vezes na sua cabeça você fala assim, nossa, mas eu não tô nem procurando. E aí o que que acontece? Quando a gente tem esse perfil que atrai, né, para aquilo que a pessoa precisa como serviço, ou mesmo para contratar, eu falo assim, isso também é importante para a gente como pessoa. E daí você fala assim: "Não, estou sendo visto no mercado", mesmo que não queira. Eu sempre falo para as pessoas: mantenha sua rede ali, se conecte com mais pessoas. Como que tá hoje? Se você for para uma entrevista amanhã, você está preparado? E aí tem gente que fala assim: "Fabi, passei 20 anos na minha última empresa, nunca mais fiz uma entrevista, não tenho um currículo atualizado, não tenho LinkedIn". Eu falo: "Então, você está perdendo a oportunidade". Não estou falando que você já tem que essa semana aconteceu isso. Eu recebi o contato de um profissional para uma vaga que eu estava em aberto, e aí a pessoa falou assim mandou um áudio, até aí tudo bem, eu realmente estava procurando, e aí eu falei assim para a pessoa: "Me manda seu currículo atualizado". Por quê? Para mim entender toda a trajetória, mas também para mim ver se tinha conexão com tudo que a empresa está buscando. E aí a pessoa respondeu assim para mim: "Não tenho currículo". Aí na hora me deu vontade de falar assim: "Olha, mas é um problema seu, da sua carreira, não é meu". E aí eu falei assim: "Não, tá, vai que ele, né, faz amanhã e me manda", que seria o normal das pessoas Uhum, fazer: "Ó, eu não tenho, mas eu não vou falar para ela agora". Falou assim: "Eu posso te mandar até amanhã?". uhum, E aí tudo bem, eu falo assim, aí a gente corre, né, tiver que me procurar, procura para fazer o currículo, ou mesmo faz o básico ali e uhum. manda. E aí no dia seguinte eu perguntei, né, era do meu interesse, pela experiência que ele me falou em áudio, era do meu interesse, porque parecia com o que eu estava buscando. E aí no dia seguinte eu perguntei novamente, falei: "Olha, tem como você me mandar ele hoje atualizado?". A pessoa falou assim: "Não, não, não tenho currículo". Aí, Jana, eu falei assim: "Olha, infelizmente a pessoa eu não vou não dá para dar andamento, porque nem no início, que é o básico que ela precisa ter, ela se interessou. Você acha que ela vai se interessar pela empresa? Vai trazer resultado? Não vai". Então você vê que às vezes as pessoas culpam o mercado,
não tem vaga, tá difícil, é a plataforma, é o recrutador, e eu falo que não, a responsabilidade da carreira é nossa, não é do outro. Verdade, é importante ter essa consciência. Fabi, lá no LinkedIn tem um selinho ali do Open to Work. Quem está procurando, você recomenda usar esse selinho? O que que você, né, qual que é a sua opinião? Porque eu já ouvi pessoas falando, às vezes aparece ali Open to Work, parece que a pessoa, né, tá livre ali, não tem oportunidades. O que que você acha? Então, eu para mim como recrutadora, Jana, eu acho ele muito bom. Porque quando a gente está buscando um profissional no mercado, se ele está também buscando, está aberto às oportunidades, isso é maravilhoso. E daí eu falo, nossa, vou poder contratar mais rápido. Se eu chamar para uma entrevista amanhã, ele pode ir, né? Porque na teoria, vamos dizer, se ele está buscando, quer dizer que ele estaria disponível. Só que daí o que que acontece? Alguns profissionais às vezes vê aquilo e fala: "Ai, essa pessoa tá com o selo Open to Work, já vai começar a me pedir emprego". Por isso que eu falei: "Não mande o seu currículo se a pessoa não está pedindo, ou se não tem nem a vaga em aberto". Só que ao mesmo tempo, eu sempre falo para os alunos: teste o selo. Fica ali 15 dias para ver o que que acontece, começa a movimentar a rede, e eu falo assim, para mim, como profissional, é muito mais fácil eu contratar alguém que está com o selo, do que alguém, às vezes, que está lá 9, 10 anos numa empresa. Não é que eu não vou contratar, eu vou entrevistar, só que olha como é mais difícil alguém que está mais seguro querer sair, do que alguém que acabou de sair e tem o selo. Então, eu falo isso do selo, e aí eu dou uma sugestão para as pessoas não fazerem. O selo eu vejo como positivo. Só que daí o que, que o pessoal faz? Coloca o selo Open to Work e aí cria um texto ali, marcando um monte de empresa. Pelo amor de Deus, compartilhe esse post que vai que a empresa está contratando e queira me chamar. Isso não é estratégico, isso é gritar realmente dizendo assim, ó, eu aceito qualquer vaga. Então, isso eu falo, não faça. Uhum. Porque daí dá essa impressão de desespero, que qualquer trabalho serve, e o que mais você está mostrando ali por trás? A sua ansiedade. Você está tão desesperado, tão ansioso, será que você vai ter estrutura emocional para entrar dentro de uma empresa? Será que de verdade, se tiver aquela vaga ali, você vai querer aceitar? Ou é só para pagar seus boletos no final do mês? A gente avalia tudo isso. Então, esse desespero, às vezes, que as pessoas criam numa postagem, aí eu falo, não faça. Até porque quem olha o LinkedIn das empresas não é o RH, é o marketing. Uhum. O marketing não contrata. Então, as pessoas precisam ter consciência disso. E, infelizmente, tem muitos, né? A gente que está lá no LinkedIn, a gente sabe que a gente vê essas postagens e fala, nossa, ele está desesperado. É, tem de tudo mesmo ali. A gente também tem que saber filtrar também com quem vai se conectar, né? Porque às vezes eu vejo o pessoal reclamando. Ah, eu vejo uns textos aqui que às vezes parece até copiado ou de inteligência artificial. Também tem que tomar cuidado com quem vai se conectar ali no LinkedIn, né? O que que acontece? Eu sempre falo que a gente tem que avaliar com quem a gente está querendo criar essa conexão. Tem que ser intencional. O que que eu posso ter de troca com aquela pessoa, que é a reciprocidade, que aquela pessoa eu posso ter para ela como interesse, mas ela também ter para mim. Aí eu falo, gente, é uma troca genuína, né? Não precisa ser imediata, mas é uma troca. Só que às vezes tem alguns perfis fakes, perfis de fora, né? Tem muitos perfis que você olha e eu falo assim, gente, não tem foto, já é estranho. Então, Uhum. raramente a gente vai aceitar, porque você fala, não estou vendo nem quem é. É. Aí você vê que é um país que você nunca teve contato com ninguém. Aí você fala, é estranho. Ou mesmo pega uns textos ali polêmicos, né? Que tem gente que gosta de escrever sobre política, sobre religião. Eu falo, tem certeza que é isso que você quer se posicionar? Normalmente o pessoal entende e fala assim: não quero não, não vou me conectar com esse tipo de pessoa". É, Então são existe de tudo. escolhas. Existe de tudo lá dentro. Com certeza. Fabi, vamos falar um pouquinho de leitura? Eu sempre peço para quem vem aqui recomendar um livro. Você trouxe um livro aí para recomendar. Léo vai colocar aqui na tela, ó. Gigantes do RH, Áurea Santos. Mas tem você também no livro, é isso? Fala pra gente. Sim, eu sou escritora, né, coautora do Gigantes do RH, e o meu capítulo é sobre assédio moral nas empresas, Jana.
Então, por isso que eu falo, gente, desde 2023, né, é um assunto para mim muito importante, porque eu passei isso dentro de algumas empresas, né, esse faz que eu tô mandando, quem manda que sou eu, isolamento das pessoas. Então, quando eu comecei a aprofundar tudo isso, o ano passado eu fui convidada para escrever o livro, e aí, como eu sou coautora, né, num dos capítulos, eu pedi para falar sobre assédio moral, porque eu já tinha essa vivência, já estava vivenciando tudo isso, né, fiquei dentro das empresas, infelizmente acontece, e já aconteceu muito, e aí eu super indico, porque eu falo assim: "Gente, né, entender um pouquinho mais de pessoas, e o que é ou não assédio moral dentro das empresas, agora com a NR1 então, aí que a gente vai precisar aprofundar já". Com certeza. Vamos dar uma orientação prática, então, né? Você que entende bastante de assédio moral, Fabi. O que, que é assédio moral, né? E como a pessoa identifica isso no ambiente de trabalho? Então, o que acontece? O assédio moral, ele tem que ser algo repetitivo e constante. Não é aquele um dia ruim do chefe, sabe? Às vezes as pessoas falam assim: você trabalha com a pessoa ali há uns bons anos, ela sempre, né, foi muito educada, nunca teve problema, nunca saiu xingando ninguém. Só que um dia ela perdeu a cabeça por nervosismo, por falta de inteligência emocional, e aí a pessoa fala: "Ah, isso é assédio". Não, assédio ele é algo constante, sabe como uma perseguição? E aí, o assédio moral, o que que acaba acontecendo? A pessoa começa a isolar aquele funcionário. Já tive um caso assim, né, de uma pessoa em atendimento clínico, que ela falou que o chefe pegou, ela era supervisora, quando ela voltou de férias, ele pegou uma mesinha daquelas antigas, igual a gente tinha em escola, colocou numa salinha e falou: "Agora sua mesa é ali, viu?". Ela: "Oi?". Isolou literalmente. Isolou literalmente, não, tirou acesso a e-mail corporativo, falou que Nossa. não tinha mais, então isso também é assédio. E aí, assim, não chamava para reuniões, só que cobrava resultado da equipe. Como é que uma pessoa que não tem acesso a tudo isso e está sofrendo assédio moral vai melhorar o resultado de uma equipe? Então, o que que acontece? O assédio moral, ele começa às vezes por falas pequenas, tá? Ou, às vezes, você também acha que é só um dia normal. Aí eu falo: "Mas todo dia é um dia assim?". Porque tem algumas empresas que, infelizmente, ainda aceitam uma liderança, né, que faz isso com as pessoas, mas é assim mesmo. Metas inalcançáveis, por isso que na NR1 tá isso. Porque daí você fala: "Não, é impossível", né, porque às vezes você começa a avaliar, você fala: "Não é possível isso". Então começa a colocar essas metas, cobranças incabíveis, que daí você fala: "Oi?". E aí, às vezes, até fora do horário de trabalho. "Ah, você não responde o WhatsApp". Começa essa violência realmente por e-mail, por chacotas entre a equipe, sabe, aquela coisa assim, começa com brincadeirinha, com bullying, e isso constantemente. Então, o que que acontece? Se hoje a pessoa está numa empresa assim, até com a NR1 a gente fala bastante, o canal de denúncia. Só que a gente sabe que tem muitas empresas que não têm canal de denúncia. E aí, quem é o suporte? O RH. Aí o RH fala assim: "Mas Fabi, quem é o meu suporte é o dono da empresa". Então, só que se ele não tem consciência de tudo que acontece dentro da empresa dele e não toma providência, eu falo: "Tá na hora daquela pessoa entender que ela precisa se cuidar", e muitas das vezes mudar de trabalho. Então, infelizmente, o assédio moral ainda é uma coisa, é um tabu para se falar, porque tem muita empresa que sabe e não quer falar, só que a gente tem a obrigatoriedade da lei para falar dela. Então, ter esse capítulo no livro, para mim, intensificou agora o que a gente vai ter que colocar mais em ação, que é cuidar, treinar, ver como é que está essa saúde mental do trabalhador, para ele trazer mais lucro e resultado, que é o que a empresa deseja tanto, né? É, com certeza, esse cuidado aí faz toda a diferença. Eu também trouxe um livro para indicar, Fabi, eu sempre trago para o pessoal de casa. Ó, esse livro aqui é O Mudar, do Flávio Gicovati. Ele era um psiquiatra, já faleceu. Eu li esse livro há um tempo e às vezes eu pego de volta para reler algumas partes. É Caminhos para a Transformação Verdadeira. Tem a ver também com transição de carreira, o que a gente já falou um pouquinho. E ele me ajuda muito nesse sentido, porque eu lembro que quando eu li esse livro, a primeira vez, acho que faz uns 5 ou 6 anos,
Aí um pouquinho depois eu falei: "Nossa, mas eu não mudei nada, né". Mas é um processo, né, aí depois no tempo certo, no seu momento, aí recentemente até lembrei do livro, peguei alguns trechos, porque aquilo reverberou em mim. Demora um tempo, Uhum. mas vai. Então fica essa dica aqui desse livro que também ajuda bastante. Eu gosto bastante desse tipo de literatura. Você também gosta, né, Fabi? Sim, não, e quando assim, só o nome mudar, qual é a decisão que a gente precisa tomar para querer mudar? E aí a gente não precisa, Jana, deixar chegar, né, eu falo na dor profunda, para falar: "E agora?". E infelizmente, às vezes a gente chega, que é o momento que você fala assim: "Ou eu mudo ou eu mudo". Então gostei bastante do título, já me interessei, porque a gente está sempre em constante mudança, assim. Com certeza. Fabi, a gente está chegando aí para o final do programa. Quem quiser saber mais de você, entrar em contato pelas redes sociais, como é que faz? Ai, olha, eu fico à disposição. Hoje eu estou muito mais intensa dentro do LinkedIn, né? Fabiana Jesus. Vocês vão me encontrar lá. Lá também tem os meus contatos. Dentro do meu Instagram, Fabiana, é arroba Fabiana Jesus Psi, né? De psicóloga. Falo muito sobre saúde mental, sobre carreira, sobre como que as empresas podem, né? E devem cuidar e manter a saúde mental para ter mais lucro e resultado, porque eu sei que é isso que eles querem, mas as empresas são movidas por pessoas. Então, se a gente não cuida das pessoas, o resultado vai, né, se tornar mais difícil para que consiga realmente, né, todo mundo junto aí chegar ao sucesso profissional, ter essa carreira promissora e manter-se saudável, né, que é isso que a gente busca nos dias atuais, viu, Jana? Obrigada, agradeço também o convite e estou à disposição. Quem precisar aí do entrar em contato, pode me mandar uma mensagem que a gente conversa. Com certeza. O bacana é que é tanto empresas quanto os colaboradores. Então, você Sim, entende aí dos dois lados, pode ajudar. pode, tanto na parte de psicologia clínica, organizacional, do trabalho e carreira também. Vai ser um prazer aí, quem precisar dos meus contatos, estou à disposição, Jana. Ótimo, Fabi, muito obrigada, viu, pela presença aqui no nosso Educa, um projeto aí que você conhece também desde o começo, e por essa troca de conhecimento. É sempre bom a gente falar de saúde mental e de NR1, que é coisas atuais, e todos esses temas importantes aí. Muito obrigada. Obrigada, Jana. Agradeço também a você que acompanhou mais esse episódio do nosso Educa Podcast. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.